Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Estação Saúde. E esse mês nós vamos falar de um tema que esteve muito presente no dia a dia de todos os brasileiros, principalmente nos últimos anos: doenças respiratórias. Eu digo muito presente porque nós vivenciamos a pandemia da Covid-19 nos anos de 2020 e 2021, e a Covid foi uma das principais doenças respiratórias, é uma das principais doenças respiratórias que o mundo vivenciou. E para conversar um pouco mais sobre essa e sobre as outras doenças respiratórias, hoje o Estação Saúde recebe a médica pneumologista lá do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina aqui de Botucatu, doutora Suzana Eric-Tani. Doutora Suzana, seja muito bem-vinda ao Estação Saúde, obrigado pela presença. Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço o seu convite. É muito bom estar aqui com vocês para tirar a dúvida de forma educativa sobre o que é saúde respiratória aqui em Botucatu e para todo mundo da região. Então vamos lá, para começar, doença respiratória é um tema muito abrangente, né? Existem várias doenças respiratórias. Então, para começar, eu queria que a doutora explicasse para a gente o que é uma doença respiratória, né? E quais são as mais comuns que a gente vivencia aí no dia a dia, aqui na nossa região, no nosso país. Vinícius, para a gente pensar em doenças respiratórias, a gente pode ter um conjunto de sintomas que podem aparecer de forma aguda, ou seja, de um dia para o outro, ou de forma crônica, com sintomas que ficam mais arrastados, às vezes por meses e até por anos. E os sintomas podem ser de infecções agudas, virais ou bacterianas, que é de sazonalidade, ou seja, períodos específicos do ano que possam ter essa transmissão de vírus de uma forma mais rápida, e doenças crônicas, por exposições do meio ambiente ou também do comportamento individual, e um fator de risco muito importante aqui que a gente vai falar é o tabaco. E todas as doenças consideradas respiratórias, elas são contagiosas? Não são todas as doenças respiratórias de formas contagiosas, né? Então, pensar o que é contagioso são os patógenos de vírus, bactérias, inclusive uma das doenças ainda extremamente prevalente, que é a tuberculose. Outras doenças, como asma, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, não são doenças transmissíveis, mas que também merecem a nossa atenção e os cuidados para o controle dela. Então vamos lá, só para ficar mais claro, as doenças, né, como a doutora falou, elas são classificadas em dois grupos, né? As doenças crônicas e as doenças agudas. Qual é a diferença maior assim entre esses dois grupos? A diferença é que agudamente, ou seja, uma pessoa que não tinha tosse, falta de ar, né, coriza, secreções, de um dia para o outro começa a ter essa manifestação. Já nas doenças crônicas, há uma persistência de pelo menos aí mais do que 4 semanas destes sintomas, a persistência provavelmente por trás de um diagnóstico ainda não executado. E normalmente, doutora, a gente associa a doença respiratória ao clima, né? A gente recentemente entrou no inverno, então as pessoas falam que a gente tem que se prevenir mais, porque o inverno é o mês de incidência maior de doenças respiratórias. Isso é verdade? É um mito? Isso é uma grande verdade, viu, Vinícius? Porque no inverno, qual que é as mudanças climáticas relacionadas? Primeiro, que a parte de umidade relativa do ar, ela cai, porque é uma temporada de seca da nossa região. Então, o ar fica mais seco. Ao mesmo tempo, a queda rápida da temperatura também faz com que as pessoas fiquem mais o quê? Aglomeradas, né? Aglomeradas, procurando o calor, né? E essa variação da temperatura faz com que a gente não tenha, às vezes, o comportamento fisiológico da regulação térmica de forma muito rápida. E isso faz com que se transmita o vírus muito mais rapidamente. E normalmente, quando a gente fala em doença respiratória, a gente liga que é um problema no nariz, no órgão nariz. Mas doenças respiratórias podem atingir diversos outros órgãos do nosso corpo, né, doutora?
Exato, né? Porque, na verdade, o nosso sistema respiratório começa pelo nariz, só que ele continua pela traqueia até chegar a nível dos pulmões. E estas alterações podem culminar com doenças do trato respiratório, né? Que a gente fala inferior, que inclui os pulmões, inclusive as pneumonias, que seriam as doenças mais chamativas e preocupantes para que todo mundo fique atento. E como se prevenir, então, dessas doenças ou de uma pneumonia? Eu acho que tudo que a gente aprendeu durante a pandemia do Covid-19 ainda se faz importante na educação continuada para a população. Ou seja, manter a higienização adequada das mãos, não ficar levando a mão contaminada para nariz, bocas e olhos, evitar aglomerações sem ter precauções. Se tiver sintomas respiratórios, usar máscara, não ficar exposto para as pessoas de maior risco e também lembrar do calendário vacinal. É importante estarmos com as vacinas em dia. E existe algum fator hereditário que possa fazer a pessoa a desenvolver uma doença respiratória? Existem algumas doenças pulmonares respiratórias que são consideradas doenças mais raras, Vinícius, que possam ser passadas de gerações em gerações, tá? A fibrose cística é um exemplo de doença genética transmitida pelos pais e que precisam de cuidados específicos por especialistas de doenças respiratórias. Outras doenças, elas são carregadas geneticamente, mas que são desenvolvidas pelo hábito individual. Então, se a gente pensar em DPOC, que é uma doença que a gente adquire ao longo da vida pelo cigarro, se eu tiver alterações genéticas, mas não fumar, talvez eu nem tenha essa doença na vida adulta. Então, é importante a gente evitar fatores de risco durante toda a nossa vida. E, doutora, durante a pandemia, a gente ouviu muito falar em casos assim, da pessoa que tem a asma, agora eu vou falar específico de uma doença. A pessoa que tem a asma, ela era um fator de risco, né, para a pandemia do Covid-19. O que acontece no caso específico da asma? A asma, na verdade, ela nem foi considerada tanto como fator de risco para a Covid mais grave, tá bom, Vinícius? A gente viu que as pessoas que faziam o tratamento de forma adequada da doença crônica, ela tinha como se fosse uma infecção viral mais branda. Agora, aqueles pacientes que têm maior dificuldade de controle da asma, que é um perfil, né, um pouco mais específico, que precisam realmente de uma atenção mais especializada, de cuidados mais integrados, essas pessoas foram um núcleo maior realmente de gravidade. Quero deixar muito claro que a asma, para todas as infecções, elas podem ter agudizações da sintomatologia, porque pode fazer uma exacerbação da doença, ter um descontrole pontual, né, do que tenha broncoespasmo, sibilância, tosse e até a dispneia, mas de forma pontual e as pessoas precisam ser educadas para evitar essas agudizações no controle da doença. E todas essas doenças respiratórias que a gente está comentando, elas têm cura ou pelo menos algum tratamento que a pessoa consiga viver de forma normal? Exatamente. As doenças agudas, então, infecções respiratórias, elas são curativas, precisam ser tratadas de forma adequada para que não deixem sequelas para a persistência de sintomas, tá bom, Vinícius? Agora, as doenças crônicas, como asma, DPOC, elas não têm a cura ainda dentro da medicina, mas há uma rigorosidade no controle das doenças, onde faz com que as pessoas tenham uma vida plena, com uma excelente qualidade de vida. O que precisam é ter essa orientação, educação e aderência ao tratamento. E se não tratado corretamente, alguma dessas doenças pode levar a óbito. E eu também queria perguntar em quais casos o paciente chega a ser internado por conta de uma doença respiratória. Então a gente acaba
tendo indicações de hospitalizações nas condições clínicas onde requer realmente uma atenção, onde há um descontrole e quadros de dificuldades importantes de se manter a respiração, né? De uma forma mais coloquial aqui para a gente falar com todo o público, Vinícius, é quando a crise realmente das doenças crônicas se perde o controle e precisa realmente um manuseio de terapias que são só utilizadas a nível hospitalar, tá? O importante aqui, então, se a gente faz de uma forma preventiva a educação para que as pessoas utilizem todas a higienização, vacinação, a gente já reduz aí 50% do risco de ter necessidade de hospitalização, né? E aí, se a gente usa as medicações, a gente evita essas crises tão importantes que podem culminar com o óbito. É importante as pessoas reconhecerem que isso é importante, o papel delas no cuidado da doença. Que se eu aprendo a cuidar a minha doença, eu evito a fatalidade. Quando eu reconheço que eu estou entrando em crise e sei como lidar com a crise, e quando busco serviço médico, né, seja de atenção primária, secundária ou mesmo terciária, isso faz com que a gente não postergue o diagnóstico e o início do tratamento para que evite aí o evento da morte. E doutora Suzana, fazendo a pesquisa aqui para a nossa entrevista, eu encontrei, vou até pegar aqui, recentemente a Folha de São Paulo divulgou que os hospitais de São Paulo estão vendo um grande número de aumentos de internações de crianças com doenças respiratórias. Tem alguma idade que é mais predisposta a desenvolver uma doença respiratória? As doenças respiratórias, a gente tem grandes picos, principalmente na primeira infância e com os nossos idosos. Por quê? As crianças vivem transmitindo entre elas, principalmente pelas exposições ambientais do dia a dia, né? Convivência com outras crianças, onde transmitem aí a facilidade do vírus. E, infelizmente, não temos ainda uma cobertura vacinal em relação a novos vírus que fazem a replicação muito rápida entre elas, né? Então, vacinas para vírus específicos ainda não são disponíveis para toda a população, precisamos ainda ter esse desenvolvimento tecnológico, tá bom, Vinícius? E principalmente também para os nossos idosos, então, que a imunidade se modifica com o próprio envelhecimento. E ter o idoso com várias outras doenças crônicas associadas facilitam aí realmente a necessidade de hospitalização. Então, a gente sempre acaba entendendo que o período do inverno, né, outono, inverno, é uma grande demanda de doenças respiratórias, dos dois extremos, a parte infantil, que lotam aí os prontos-socorros com crianças, né, resfriadas, gripadas, necessitando de hospitalizações, e também do lado oposto dos nossos idosos. Então, por isso que a gente sempre atenta as campanhas das vacinações, que é importante para essas faixas etárias, para evitar esse risco durante o outono e inverno. É isso que eu ia chegar nesse ponto agora. Quando desenvolvida a vacina, então é a melhor solução. Sim, porque na verdade a gente consegue atingir toda uma população que possa estar exposta, a gente reduz a transmissão, né, dos vírus que são mais prevalentes durante esse período do ano, e a gente reduz aí o impacto dentro da saúde pública a nível hospitalar. E é importante ressaltar aqui, como nós fazemos em todos os quadros, que a automedicação não é uma opção, né? Se você tiver algum sintoma, procure um médico especialista, que ele vai ser a melhor pessoa para te orientar. Exatamente, Vinícius. E digo que não precisa nem sermos médicos especialistas, mas os médicos estão capacitados para reconhecer quando iniciar um tratamento de forma adequada, com cobertura antimicrobiana necessária decorrente a essas infecções agudas. E os quadros crônicos realmente precisam de intervenções a longo prazo. Não é de um dia para o outro que a gente vai ter o controle pleno dos sintomas respiratórios, mas ao longo do segmento. E doutora Suzana, aqui em Botucatu nós temos um programa, né,
encabeçado aí pela Faculdade de Medicina, que ele estimula as pessoas a estarem atentas a essa questão respiratória. Exatamente, Vinícius. O nosso programa chama Programa Inspire, Saúde Respiratória, e é oferecido para toda a população aqui de Botucatu, onde as pessoas com sintomas respiratórios que tenham exposições passivas ou ativas a qualquer derivada do tabaco, incluindo-se aqui cigarros eletrônicos também, que é uma forma atual que essa juventude está fazendo uso, né? Faça a sua avaliação, receba educação, segmento especializado também para o cuidado da saúde. Fazemos as avaliações de uma forma preventiva de rastreio diagnóstico. Então, para que tipo de doenças? Para asma, para DPOC e também aqui para câncer de pulmão. Então, basta as pessoas procurarem os nossos canais aqui, divulgados pelo HCFMB, para que façam esse agendamento desta avaliação. Todo mês fazemos essas ações aqui dentro do nosso HC, mas também, Vinícius, é uma interface de interlocução com toda a rede de assistência primária de saúde de família de Botucatu. Também vamos em loco para essas unidades específicas para fazer as avaliações dessas pessoas que queiram fazer o screening das doenças respiratórias. E um braço também é que a gente está fazendo a capacitação de todos os profissionais de saúde para que reconheçam, para que recebam as informações de como manusear as patologias respiratórias, e vamos também, a curto prazo, desenvolver aplicativo para toda a população acessar as informações, fazerem os informes de quando estão sentindo sintomas respiratórios e saber aonde buscar assistência médica, receber as orientações de forma extremamente pronta. Então, a gente vai facilitar a educação, reconhecimento e orientação da população de Botucatu. Tá certo, então tá aí uma grande oportunidade, né, para se educar nessa questão. E, doutora, eu gostaria agora, para finalizar, que a senhora deixasse uma mensagem para uma pessoa que talvez está passando por um quadro de doença respiratória, às vezes está meio perdido, né? Qualquer doença, por mais simples, se é que tem uma doença simples, acaba causando um certo pânico na gente, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. O que eu quero deixar de mensagem aqui, Vinícius, é que sentir tosse, falta de ar, ter secreções das vias aéreas não é normal. Procurem a avaliação médica, façam as orientações recebidas de forma continuada e que, se não melhorar, busquem novamente a avaliação, porque a necessidade de identificação diagnóstica correta facilita o controle da doença. Então, procurem, né? Se vocês fumam, se foram expostos a cigarro ou fogão a lenha, ou estão utilizando cigarro eletrônico, procurem assistência. Temos a abertura de demanda voluntária para vocês fazerem a avaliação e acompanhamento de forma plena e aberta para toda a população. Tá certo, então, doutora Suzana, eu agradeço muito a participação da senhora, viu? Muito obrigada, Vinícius. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje. O Estação Saúde de hoje vai ficando por aqui. E você que assistiu o nosso quadro pode participar sugerindo pautas para as próximas edições. É só escrever para o endereço que está aqui na legenda do vídeo. Até o mês que vem. Tchau, tchau.